Oi, pessoal. Boa tarde. 3, passa para mim, por favor. 3 diz o seguinte: um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça, atento às ondas sonoras e analisa 3 eventos. Primeiro, o alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a porta. Segundo, uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. Terceiro, um mau motorista impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. O professor percebe o efeito Doppler em quais das situações? A gente tem que lembrar, galera, que o efeito Doppler, né, que era o exemplo do carro de corrida ou da sirene da ambulância, ele só ocorre quando há um movimento relativo entre o observador e a fonte sonora. Então tem que ter movimento, um dos dois tem que estar em movimento ou os dois tem que estar em movimento. Na primeira situação, ninguém está em movimento. Eu tenho que o alarme do carro dispara quando o proprietário abre a porta, o carro está parado e o professor está sentado num banco da praça. Então, se ninguém está em movimento, não tem efeito Doppler. Nas outras duas situações, tem movimento. A ambulância se aproximando e o outro motorista buzinando, se afastando. Então, nesses dois casos, eu tenho a percepção do efeito Doppler. E aí eu tenho que lembrar o que é esse efeito. Galera, se a gente for lembrar, ó, vou fazer primeiro um exemplo de uma fonte sonora. Não posso encostar aqui, senão apaga. Apaga esse aqui para mim. Luft. Fecha ele aí. Para eu vir para cá, senão vai que apaga. Vai que apaga. Bom. Ó, vamos aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma fonte sonora parada e um observador parado. Essa fonte sonora, ela vai emitir frentes de ondas sempre concêntricas, sendo que a fonte sempre é o centro do círculo, que são as frentes de onda. Reparem, ele sempre é o centro. E a distância entre uma frente de onda e outra é o comprimento de onda. Então, nesse caso, eu tenho essa situação. O camarada que está parado, ele está tendo a percepção sonora exata do que está sendo emitido pela fonte. Entretanto, se eu tiver a seguinte situação, um camarada aqui parado e uma fonte sonora em movimento de aproximação. O que vai acontecer? Essa fonte sonora, ela emitiu uma primeira frente de onda, só que quando ela se move, se aproximando, repare que agora o centro do círculo muda de local. Então, eu vou ter agora um círculo assim, ó. E quanto mais ela se aproximar, vai mudando. Ops, espera aí. Vai mudando o círculo. E aí, o que eu quero que vocês reparem? Que o comprimento de onda, das ondas que estão se aproximando, ele é menor, enquanto o comprimento das ondas que estão se afastando é maior. Se eu tiver um camarada aqui, ó, e essa ponte de onda estiver se afastando dele, repare que ele vai ter uma percepção sonora diferente desse cara aqui, cuja fonte está se aproximando. Por quê? Concorda que se eu tiver para um mesmo intervalo de tempo aqui, ó, para o mesmo intervalo de tempo, se eu tiver uma onda com comprimento de onda curto e uma onda com comprimento de onda longo, o que acontece com a frequência? Reparem que quanto menor é o comprimento da onda, maior é a frequência. A frequência não é o número de oscilações completas nesse intervalo de tempo? Aqui eu tenho um comprimento de onda maior, olha lá, uma oscilação completa só ocorre, aqui ocorrem várias oscilações completas, umas 4, 5, aqui ocorre só 1,5. Tá? Então eu tenho um comprimento de onda maior, mas em contrapartida eu tenho uma frequência menor. E a gente viu que a frequência do som determina o quê? Se o som é grave ou se ele é agudo, ou se ele é alto ou se ele é baixo. Então, quanto maior a frequência, mais grave, mais agudo, desculpa. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Quanto menor a frequência, mais grave é o som. Se nesse caso, na aproximação, eu tenho comprimentos de ondas pequenos, significa dizer que a frequência é grande. Logo, o som aqui ele é agudo.
A percepção desse som é de um som mais agudo. Enquanto aqui, olha, os comprimentos de onda são maiores, significa dizer que a frequência é baixa. Logo, o som aqui, a percepção é de um som grave. Tranquilo? Então, a resposta para esse exercício é a letra D. A gente percebe o efeito Doppler nos eventos 2 e 3, com aumento de frequência em 2, porque está se aproximando. Sempre que houver aproximação, eu vou ter uma percepção de um som mais agudo, porque vai ter aumento de frequência. Sempre que estiver se afastando, como é o caso da situação 3, eu vou ter uma percepção de um som mais grave, porque eu vou ter uma frequência menor. Ok? Número 4, galera, eu vou explicar aqui brevemente. Pode passar aí. Ai. Vai. Ai. Bom, voltam. Esse aqui ele fala a respeito daqueles sensores de movimento, e ele diz que o sensor de movimento, na verdade, ele percebe radiações que são emitidas pelas pessoas. Quando as pessoas passam por ele, nós emitimos radiações eletromagnéticas. Não só nós, todos os seres que têm temperatura, tá? Tem uma temperatura, eles emitem radiações eletromagnéticas na faixa do infravermelho. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente está emitindo é calor. E aí a emissão de calor está relacionada com a emissão de ondas eletromagnéticas na região do infravermelho. Então, a resposta aqui é que a radiação que é captada por esses sensores, por esses detectores, está na região do infravermelho. Está relacionada com a emissão de calor. É o mesmo caso que explica, por exemplo, a nossa possibilidade de usar aqueles óculos de visão noturna. O que a gente detecta? Não tem luz visível, né, numa região muito escura, mas a gente detecta a emissão de radiação pelo um corpo que tem temperatura na faixa do infravermelho. Está relacionada ao calor. Mesma coisa da cobra. A cobra, ela possui a gente acha que é narizinho, mas não é narizinho. São órgãos sensoriais que são chamados de fossetas loreais. E esses órgãos sensoriais, eles também sentem, eles também são estimulados por radiações eletromagnéticas na frequência do infravermelho. Então, quando a gente passa e a gente está emitindo essas radiações o tempo todo, porque nós temos calor, né? Nós temos uma temperatura, então a gente está emitindo calor, nós passamos perto da cobra, ela percebe isso e aí ela dá o bote. Tranquilo? Então é isso. Pode passar. Próximo. Bom, essa aqui é muito simples, né? Uma onda senoidal que se propaga por uma corda, como mostrado na figura, é produzida por uma fonte que vibra com uma frequência de 150 Hz. Então eu anoto aqui, ó, um dado importante, que a frequência da onda é de 150 Hz, o que quer dizer que são 150 oscilações por segundo. Simples assim. Beleza. O comprimento de onda e a velocidade de propagação dessa onda são. Então, olha só, a gente sabe que o comprimento de onda nada mais é do que a distância percorrida por uma oscilação completa. E ele me mostra que a distância, nesse caso total aqui, é de 1,2 metros. E aí eu vou me perguntar, mas onde eu tenho uma oscilação completa? Bom, subi, desci, voltei para o mesmo ponto. Não vou começar a repetir novamente o movimento? Então, daqui até aqui, eu tenho uma oscilação completa. E se você perceber, eu tenho 3 partes iguais, que valem 1,2 metros. Significa dizer que cada parte dessa vale 0,4 metros. Concorda? 0,4, 0,8, 1,2. Só que o comprimento de onda, como é uma única oscilação completa, ele termina nesse ponto. Ou seja, ele é formado por 2 dessas regiões. Logo, o comprimento de onda vale 0,8 metros. Tranquilo? E aí, por fim, ele pede para você calcular a velocidade, e a gente sabe que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento vezes a frequência. Se a frequência está em hertz e o comprimento está em metros, a velocidade vai estar em metros por segundo. Ou seja, nesse exercício, todas as unidades estão corretas. É só eu multiplicar. Comprimento de onda, a gente acabou de ver que o comprimento é 0,8.
vezes a frequência que ele me deu, que é 150, e isso aqui vai dar 120 metros por segundo. Tranquilo? Então, a resposta aqui é a letra B de bola. Essa questão é muito simples. Pode passar. Então, Alex encontra-se dentro de uma sala cujas paredes laterais e superior possuem isolamento acústico. Quando eu falo que uma sala possui isolamento acústico, eu estou te dizendo que ela absorve as ondas sonoras. O material daquela sala ele tem uma capacidade de absorver muito bem as ondas sonoras. E aí a gente tem diferentes fenômenos sonoros. Além da absorção, que o nome já diz, né? A gente tem a reflexão, a refração e a difração. E aí a gente tem que lembrar o que é o quê? Reflexão, galera, é quando uma onda, ela vai, encontra um obstáculo e bate nesse obstáculo e volta. Isso é a reflexão. Quando a gente fala, na maioria das vezes, parte da onda é absorvida pelos objetos, parte é refletida. Só que a gente não escuta, por quê? Porque a distância é muito curta. Lembra que a gente falou que para que a gente escute o eco, a distância mínima entre nós e um objeto tem que ser de 17 metros? Por quê? Porque o intervalo de tempo necessário para que a onda retorne tem que ser maior do que 0,1 segundo. Então, na maioria das vezes, a gente não escuta eco, tá? Mas a reflexão, ela ocorre o tempo todo. E é isso, ele bater e voltar, o nome já diz, né? Foi refletido. Absorção, o nome já diz, a onda é absorvida pelo material. Refração. A refração ocorre quando a onda, ao passar, na verdade, de um meio para um outro meio, a sua velocidade muda e, na maioria das vezes, ela vai sofrer um desvio, a não ser que a incidência seja perpendicular. Mas caso a incidência não seja perpendicular, ela sofre uma mudança na sua velocidade de propagação. A gente viu que a velocidade de propagação da onda depende do meio, e ela sofre um desvio. Isso explica, por exemplo, a questão número 11. Por que muitas vezes a gente vê o Sol, na verdade, quando a gente vê o Sol ele não está exatamente no local que a gente vê. Porque a onda eletromagnética, a luz que parte do Sol, ela atravessa o espaço, uma região de vácuo, atinge a atmosfera, ou seja, muda de meio, muda de velocidade e sofre esse desvio. E aí a gente observa um local, né? Mas na realidade o objeto está em outro local. Tranquilo? Mesma coisa da história do peixe. Por que a gente tem dificuldade de pescar um peixe com a mão? Ou por que os índios têm que treinar muito para conseguir pescar um peixe da forma que eles pescam, com a lança? Porque eles têm que jogar a lança num local onde ele não está vendo o peixe, que é onde o peixe está realmente. Isso ocorre por causa da refração. E por último, a gente tem a difração. A difração é o fenômeno em que a onda, no caso aqui a onda sonora, nesse exemplo, ela é capaz de transpor obstáculos ou passar por orifícios. Então, isso explica por que nesse caso, olha só, a porta da sala para o exterior está aberta. Mesmo a sala sendo toda tratada com isolamento acústico, ou seja, com uma alta capacidade de absorver as ondas sonoras, o Bruno consegue escutar o Alex. Por quê? Porque a onda sonora, ela sofre difração. Ela passa por obstáculos ou ela passa por orifícios, que é o que está acontecendo. Então, o fenômeno que explica isso, essa situação, é a difração. Galera, número 7, eu vou deixar só o gabarito, que é a letra E, muito simples, na verdade. Ele fala que as ondas eletromagnéticas só se propagam no vácuo, isso está errado, é para marcar o incorreto. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e em meios materiais. A número 8, se você souber o que é frequência, amplitude, comprimento de onda, você faz tranquilamente. Gabarito, letra A. A número 9 fala sobre uma coisa que a gente já comentou, que é a mudança de velocidade de propagação das ondas dependendo do meio onde ela está se propagando. Resposta correta é a letra C. Lembrar que o som, ele se propaga com mais velocidade em meios sólidos do que em meios líquidos e em meios líquidos do que em meio gasoso. Maior velocidade do som é quanto mais denso for o material. Essa que eu quero fazer, a 10.
para a gente finalizar. O teatro de luz negra é um tipo de representação cênica caracterizada pelo uso do cenário escuro com uma iluminação estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo luz negra é... Põe a 10 para mim aqui, por favor. No entanto, o termo luz negra é fisicamente incoerente. Passa. É esse. O termo luz negra é fisicamente incoerente, pois a coloração negra é justamente a ausência de luz. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que saber que a nossa percepção de cor está relacionada com a onda, com o comprimento de onda que é refletido e retorna para os nossos olhos. Tá? Então, olha só. A luz branca. A luz branca, a gente sabe que ela é formada por diferentes comprimentos de onda, sendo que cada comprimento de onda faz relação a uma cor específica. A cor branca é como se fosse a junção de todas as cores do arco-íris, né? Então, se a luz branca, ela é formada por vários comprimentos de onda de todas as cores do arco-íris. Acontece que a gente está o tempo todo recebendo a luz branca e quando essa luz ela bate, por exemplo, no meu jaleco, o que acontece? Por que eu vejo ele branco? Porque todos os comprimentos batem, refletem e voltam para o meu olho. Como todos os comprimentos voltaram e o branco é a junção de todas as cores, eu vejo branco. Agora, por que eu vejo preto, por exemplo? Por que eu vejo preto? Porque a luz branca, ela incide, todos os comprimentos de onda são absorvidos e nenhum reflete. Então, o preto é a ausência completa de luz, não volta nada para o meu olho. Eu não enxergo nada, nenhuma cor. Beleza? Tudo foi absorvido. Agora, por que eu enxergo azul? Eu enxergo azul por quê? Porque a luz branca, ela emite todos os comprimentos de onda. Nesse caso, esse material ele tem a característica de absorver a maior parte dos comprimentos de onda e refletir o azul. Ele reflete o azul volta para o meu olho e eu enxergo azul. Beleza? De uma forma simplificada é isso. Então, a percepção de cor que a gente tem está relacionada aos comprimentos de onda refletido, que vai ser o que eu vou enxergar, e os que foram absorvidos, que é o que eu não vou enxergar. E aí eu tenho a cor. Só que a cor do objeto, ela não é uma característica do objeto. Não é. A cor é uma percepção nossa. Ela não é uma característica do objeto. Por quê? Porque ela depende da luz que é emitida, dos comprimentos de onda que são emitidos. No nosso caso, normalmente, é a luz branca, que a gente está recebendo luz branca, que contém todos os comprimentos de onda. Mas vamos supor que eu ilumine esse pedacinho aqui, ó, que eu estou tendo a percepção de azul, quando eu ilumino com luz branca, que eu ilumine agora com luz verde. Se eu iluminar com luz verde, o que vai acontecer? Somente o comprimento de onda referente à cor verde. Concorda que esse material, ele absorve esse comprimento de onda? Quando ele recebe a luz branca, ele recebe também o comprimento de onda verde, e ele absorve. Ele só reflete o azul. Se eu agora emitir só verde, ele vai continuar absorvendo. É característica dele. E como ele vai absorver tudo que eu incidir sobre ele, tudo que eu incidi, que eu emiti, como ele vai absorver tudo e nada vai voltar para o meu olho, eu vou enxergar agora como preto. Conseguem perceber? Olha que loucura. Bem louco, né? Deu para entender? Vamos fazer o exercício então para finalizar. Então, olha lá. A luz branca é a composição de luz com vários comprimentos de onda da luz que ele predominantemente... A luz branca é a composição de luz com vários comprimentos de onda. E a cor de um corpo é dada pelo comprimento de onda da luz que ele predominantemente reflete. Foi o que a gente falou. Assim, em um quadro que apresente as cores azul, então vamos supor aqui, ó, que eu tenho a cor azul e a cor branca. Então, eu tenho aqui um quadradinho, ó, internamente é a cor branca, beleza? Quando ele é refletido por luz branca, então essa percepção é a percepção que eu tenho quando eu reflito luz branca. Um quadrado azul, um quadrado branco. Agora, vamos supor que eu vou vou iluminar esse quadro com uma luz monocromática de comprimento de onda correspondente à cor amarela. Significa dizer que eu estou incidindo uma luz de apenas um comprimento de onda, amarelo.
referente ao amarelo. O que vai acontecer? O que eu vou enxergar? Galera, concorda que quando eu incido a luz branca, eu estou incidindo todos os comprimentos de onda, inclusive o amarelo? Esse material aqui, ó, esse primeiro aqui, eu estou enxergando o azul, por quê? Porque ele reflete azul e absorve todos os outros. Se ele absorve todos os outros, ele absorve o amarelo. Se eu incidir agora amarelo sobre ele, só amarelo, ele vai absorver. E se ele absorver, nada volta para o meu olho. Então, que cor que eu vou observar? Eu vou observar agora preto. Estão me acompanhando? Isso é bem louco, né? E esse aqui de baixo? Eu enxergo ele branco por quê? Porque ao incidir luz branca, ele reflete todos os comprimentos de onda. Todos voltam para o meu olho, inclusive o amarelo. Quando agora eu incidir a onda amarela, ela vai ser refletida do mesmo jeito. Só que só ela, eu só estou incidindo ela, só volta ela para o meu olho. Então eu vou ver agora ele amarelo. Então a resposta dessa questão é a letra C. O primeiro eu vou ver preto e o segundo eu vou ver amarelo. E por último aqui o gabarito, ó, questão 11. Eu comentei com vocês que isso é um exemplo de refração, que é o desvio que a luz sofre devido à mudança de velocidade quando ela muda de um meio para o outro. E a questão 12, tentem fazer, a resposta é a letra C, azul. Pronto, finalizei. Tchau, tchau.